Olá, boa tarde. Na edição de hoje, uma entrevista direto do estúdio ao vivo com a secretária municipal de saúde de Rio Grande. É agora no Informe Região. Já não é de hoje que os usuários do transporte coletivo de Rio Grande enfrentam dores de cabeça. No final do ano passado, a publicação de um edital para a licitação de uma nova empresa trouxe esperança de tempos melhores. Entretanto, a nova gestão municipal suspendeu o processo licitatório após encontrar irregularidades no edital. Enquanto isto, quem depende do sistema segue tendo que lidar com os problemas do dia a dia. A licitação do transporte coletivo de Rio Grande ganhou mais um capítulo. Na última semana, a Secretaria Municipal de Mobilidade suspendeu o processo licitatório. O motivo, segundo o secretário da pasta, são irregularidades encontradas no edital, lançado no final do ano passado na gestão do ex-prefeito Fábio Branco. Um dos apontamentos é o uso de 2 índices de inflação para correção de valores, em diferentes pontos do edital. Neste parágrafo, onde trata dos valores da tarifa do transporte coletivo, é apontado como forma de correção o INPC, Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Já neste outro parágrafo, onde se aborda a taxa de remuneração de capital, o valor é corrigido pelo IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Além disso, o edital foi lançado antes de passar pelo Tribunal de Contas do Estado. Quando se trata de concessão do transporte coletivo, ou de qualquer concessão que o município faça, o Estado ou a União, a necessidade que seja encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado 90 dias antes da publicação do edital. Nesse caso, não foi encaminhado, isso fere de morte o edital, que é um edital bem construído, bem organizado, mas que não foi encaminhado ao Tribunal de Contas. Ainda que nada tivesse que ser ajustado no edital, o município não teria sucesso na busca por interessados em assumir o transporte coletivo da cidade. É que a data entre o lançamento do edital e a data marcada para a abertura das propostas foram exatos 13 dias úteis. Neste curto período, nenhuma empresa se candidatou para participar do processo licitatório. Deixando um espaço muito pequeno para que as empresas pudessem examinar o que o edital exigia e poder fazer a sua proposta. Isso é uma outra situação que eu acho importante comentar, porque a iniciativa privada precisa minimamente de um tempo, quando se trata de concessão, para elaborar a sua proposta, entender as regras do certame e fazer a sua proposta. Assim como foi feito, deixando apenas 13 dias úteis, acabou inviabilizando que possivelmente outras empresas do nosso estado, ou mesmo fora, pudessem fazer as suas propostas. Nós jamais vamos fazer com que o edital, quando ele voltar a viger, que ele tenha apenas 13 dias para que a iniciativa privada apresente propostas. Nós vamos deixar no mínimo um mês e vamos buscar divulgar, não só no nosso estado, mas como em outros estados, também de que aqui em Rio Grande tem uma licitação importante. Com as correções feitas, o edital foi encaminhado para análise do Tribunal de Contas na última segunda-feira. Agora, a estimativa da Secretaria é que a apreciação possa levar até 2 meses. Até lá, a empresa Transpessoal segue operando no transporte coletivo de Rio Grande de forma permissionária, com acordo firmado até dia 30 de junho. Ela foi uma medida para preservar a licitação. Nosso objetivo, a médio e longo prazo, é constituir um sistema de transporte coletivo que com estabilidade, que não seja mais de forma precária como é hoje, que tenha um instrumento robusto e que garanta aos usuários um transporte que tenha uma modicidade na tarifa e que ao mesmo tempo tenha qualidade, que tenha eficiência. Justamente o que busca o principal cliente deste negócio. Nas ruas, a opinião dos usuários é praticamente unânime quanto à qualidade. Péssimo. E quem depende de transporte coletivo realmente está precário, está ineficiente. E as pessoas reclamam e não tem resultado, não tem retorno, continua tudo. E falta de cumprimento de horário. Lá no sítio Santa Cruz mesmo, aquele pessoal lá, Povo Novo, enfim.
Taim, às vezes nem ônibus vai para lá, tem horário para cumprir, não faz. Ah, é a demora dos ônibus, né? A gente fica na parada esperando um tempão. A gente, quando sai da Querência, a gente prefere sair a pé, vir até a rodoviária para pegar o outro ônibus para cá, porque aquele de lá demora muito. Mas a reclamação dos passageiros vai além dos atrasos e da superlotação. Richard relata já ter sido destratado durante um dos trajetos. Às vezes, quando a gente conversa com o motorista e tudo mais, são meio arrogantes com a gente. Ou já aconteceu comigo, de eu estar precisando ir em algum lugar e o motorista não parar quando eu pedir. Jorge é morador do bairro Castelo Branco e, apesar da disponibilidade de linhas, a superlotação se tornou rotina. É uma vergonha nosso transporte. Uma empresa grande e com 3 linhas perto onde eu moro, na Castelo Branco, e sempre lotado. E a gente, dependendo de horário, tem horários que não tem. Por exemplo, o caso do Interfórum, por exemplo, eu sei que sai 10 para 1. 10 para 1 está na paragem, tu pega, mas passar, tu não pega. E o Profilurb é horário escalonado, que nem o Santa Rosa. E sempre lotado os ônibus, nada. E alguns ônibus sem uma certa condições. Por exemplo, as portas, tem umas que não fecham, perdendo forro em cima, o teto, frouxo. É uma vergonha. Mas e o secretário responsável? O que acha da situação do transporte na cidade? É difícil dar uma nota, mas se eu tivesse que dar uma nota, eu daria uma nota por hora de 5,5. De 10? Até 10. Hoje tem visita no Informe Região. Estamos recebendo a secretária municipal de saúde, Juliana Costa, para falarmos sobre a situação da saúde pública em Rio Grande. Secretária, obrigado pela presença. Começo lhe perguntando quais os maiores desafios da senhora na Secretaria da Saúde. Boa tarde. Boa tarde. A gente está hoje completando 15 dias, né, de uma nova gestão e ainda atualizando um diagnóstico, né, começado na equipe de transição, que foi implantada em novembro na cidade. E acho que o principal problema de Rio Grande hoje é referente à atenção especializada, né, que a gente chama as especialidades médicas, a urgência e emergência, que está no nível de atenção secundária, né? Atenção primária a gente tem 100% de cobertura, a gente tem, né, equipes, 52 equipes de saúde da família, mais 6 equipes de atenção primária, então a gente está bem estruturado na atenção primária, mas enfrentamos um problema crônico também, tanto nas especialidades quanto na urgência e emergência e na saúde mental, que está nesse nível de atenção secundária, né? Bem, falando sobre a questão da Santa Casa, né, que hoje os médicos do Hospital Santa Casa, eles estão paralisados em função de 4 meses de atraso no recebimento dos salários. O que está nessa pauta ao alcance da Secretaria? A Santa Casa é uma instituição de relevância para o município, né, presta um serviço não só para Rio Grande, mas também para a região. O Estado, né, é o Estado que contrata, faz a contratualização do serviço, tanto de média complexidade, né, algumas especialidades médicas, mas também do pronto-socorro. O município contrata diretamente também para manutenção das portas abertas na urgência e emergência, né, para dar uma retaguarda, um suporte para o atendimento das UPAs, do serviço de móvel de urgência e emergência e para o SAMU. Esse contrato, ele está em dia, né, os pagamentos já estavam em dia do contrato, e tem uma preocupação, evidentemente, né, com uma possível paralisação ou redução do serviço prestado para a população. E a gente tem todo o empenho também de contribuir para que a Santa Casa supere esse problema que já se acumula há alguns anos, né, mas que nesse momento agora agudizou sem o pagamento, né, o que evidentemente é um direito do profissional trabalhar e receber por isso. E hoje já contavam com 5 meses de atraso, né, e ainda não conseguiram superar essa situação. E de que forma a Secretaria Municipal pode auxiliar nesse impasse? O que a gente vem conversando com a Santa Casa, primeira preocupação, né, é a manutenção do serviço. O contrato, ele é feito para o serviço de pronto-socorro. Então, a nossa primeira preocupação é que não tenha um impacto para a população, né? Então, a gente vem fazendo já desde sexta-feira, fizemos uma visita para o pronto-socorro, junto com o Conselho Municipal de Saúde, para garantir que o que a Santa Casa informa, que tem uma escala garantida já, tanto no pronto-socorro quanto nas UTIs. Então, o serviço de urgência e emergência ele está mantido até o dia 24 de janeiro, eles informaram já a escala médica, e a gente foi junto com o Conselho para fazer a fiscalização e conferir se o que foi informado
estava adequado, né, naquele momento na prestação de serviço. Fizemos conversas também com a UPA da Junção, que é onde tem um maior número de atendimento, né, para garantir que aquele serviço que pode ser mantido, né, o atendimento ali na UPA, que fique na UPA, evitando uma sobrecarga na Santa Casa. A mesma coisa com o Hospital Universitário, que também é referência, né, contratada pelo Estado para algumas modalidades que que a Santa Casa atende. E conversamos ontem, fizemos uma reunião virtual com a Coordenadoria Regional de Saúde, que é quem contrata a Santa Casa, né, quem faz o atendimento para a região também, né, não só para o município de Rio Grande, mas para os municípios da região. Eles estão cientes, estão acompanhando também, e a gente solicitou que a regional tome medidas também com outros serviços, caso a gente chegue num nível de uma saturação, do estrangulamento ali da porta de entrada no pronto-socorro, né? Há uma expectativa para que amanhã se tenha alguma confirmação de entrada de recursos na Santa Casa e essa paralisação possa, caso isso ocorra, possa parar, possa ser encerrada? Essa é a informação que o presidente da Santa Casa, né, o senhor Renato, nos informou também, que as medidas, né, esse questionamento a gente também fez, né, quais são as medidas da Santa Casa para superar esse problema e evitar que o serviço que é contratado pelo Estado e município sofra algum impacto. Hoje tem uma redução da atividade médica, ainda não tem nenhum serviço que foi totalmente interrompido, né, tem uma redução da atividade médica. E o que o senhor Renato informa é que amanhã tem essa reunião com o Ministério Público Federal para renovar um termo de compromisso junto com o Ministério Público e a Porto CRS para poder quitar, né, o que falta são 40% mais ou menos do pagamento de setembro, o mês de outubro e de novembro. E eles alegaram que dezembro ainda não está em atraso, que está dentro do prazo de pagamento, né? Mas que recebendo esse recurso da Portos, conseguem quitar os pagamentos dos profissionais e voltar à normalidade do atendimento. Até o momento, tudo é expectativa, a gente torce para que isso se concretize. Hoje, o município repassa à Santa Casa uma verba de R$600 mil por mês. Exato. O Sindicato Médico do Estado diz que o valor está defasado e sugeriu que o município aumentasse o valor em pelo menos 50%, passando para R$900 mil mês. O município tem condições para fazer esse incremento, secretária? Ontem nós recebemos o Sindicato dos Médicos do Estado e daqui da cidade também, e eles apresentaram essa proposta, né? A gente, até o momento, não teve nenhuma solicitação da Santa Casa para reajuste desse valor, entendendo, né, que a gente já tem o repasse do Estado e do município, mas o que a gente, na reunião ontem com o sindicato, a gente se comprometeu de fazer uma avaliação dos recursos que historicamente vêm sendo repassados, né? Ele alega que há um congelamento desse valor. Então, a gente analisar o que o município passa hoje, qual é a responsabilidade do município e a viabilidade econômica, né? E qualquer reajuste também feito pelo município, ele precisa ser aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde, né, pela Casa Legislativa. Então, não é uma decisão que a gente tome arbitrariamente, né? Mas o estudo de viabilidade a gente já solicitou que seja feito. Além dos atrasos nos pagamentos dos médicos da Santa Casa, se vive hoje uma situação similar nas UPAs aqui de Rio Grande. Por exemplo, a UPA da Junção, os médicos estão há 2 meses com os salários atrasados. Como é que o município está lidando com essa situação? São 2 UPAs, né? São 2 contratos diferentes, né? A UPA do Cassino não tem nenhuma situação apontada, né? É uma gestão direta do município, com prestação de serviço contratado de profissionais, que é com uma empresa e não tem nenhuma questão apontada. Mas com a UPA Junção, a gente também tem essa informação e já entramos em contato para notificar a empresa. É a mesma situação com a Santa Casa, né? Os repasses do município estão em dia, o que tem é um atraso, um represamento no pagamento, uma situação um pouco menos complicada, né? Com o pagamento dos médicos do que na Santa Casa. O mês de novembro ainda não foi pago e nós pedimos já, né, a nossa fiscal de contrato entrou em contato também com a empresa para notificar. E o que a gente também, né, uma solicitação do Sindicato de Médicos é que a gente tome medidas para evitar que futuros contratos, né, tenham alguma cláusula que impeça o atraso, né, ou dificulte
o atraso em dia do pagamento dos profissionais, né? A paralisação na Santa Casa continuando e esse impasse nos pagamentos dos médicos da UPA da Junção continuando, a senhora teme algum colapso na saúde do município? Primeiro, a gente precisa tranquilizar a população que a gente não está nem perto de um colapso, né? Porque quando a gente fala de serviço de urgência e emergência, gera uma angústia também na população de que vai precisar do serviço e não vai ter, né, o atendimento. Hoje a gente não está nem perto disso. Tem uma redução, como eu falei já, né, uma redução do serviço na Santa Casa, que não impactou no pronto-socorro, né, não teve nenhuma situação em que a população precisou do atendimento de um serviço de pronto atendimento e não teve, nem na Santa Casa, nem na UPA. Teve uma redução da retaguarda, né, nos serviços de especialidades, primeira consulta, então o pronto-socorro não tem nenhuma situação de negativa de acesso e na UPA Junção não tem nenhuma manifestação ainda da categoria profissional de que iria paralisar ou reduzir a atividade. Então ainda não é uma situação que nos preocupa de impacto para a saúde da população. Evidentemente que isso não se resolvendo, e a gente está na expectativa que a Santa Casa supere, né, com urgência, essa semana ainda, né, a perspectiva, a situação, a gente consiga voltar a um estado de maior tranquilidade, né, para a nossa população. Secretária, falando agora sobre o posto de saúde do Parque Marinha, que é uma unidade 100% municipal. Existem relatos de falta de medicamentos, equipamentos estragados, problemas estruturais. Como é que a senhora está lidando com a questão do posto do Parque Marinha? O posto do Parque Marinha já tinha um recurso aprovado para reforma e a gente começa agora. Tem 2 recursos aprovados, um para reforma e outro para ampliação da estrutura. Então, o primeiro que foi liberado é para reforma, a gente já teve lá, foi uma das primeiras unidades que eu visitei. Até é importante a gente aproveitar para comunicar para a população, porque a reforma vai acontecer com o funcionamento da equipe, né? Uma expectativa de 10 meses que a gente não pode contar com a interrupção do serviço, né? Então, a gente vai fazer a reforma, uma parte da unidade ainda em funcionamento, com certeza, né, tem ali um transtorno, porque a obra tem um transtorno. O que vai ser reformado, secretária, no local? Vai ser estrutura, não entra a parte elétrica, mas a gente pediu que a principal apontamento da equipe é a sobrecarga na parte elétrica, é reformular a estrutura mesmo do posto. Parede, piso, né, estrutura física interna. E depois vai passar por essa outra etapa, outra obra, que é de ampliação da estrutura física, né? E em relação à falta de medicamentos, a senhora tem conhecimento? A gente teve essa informação, né, no final da gestão anterior, que o principal problema encontrado foi falta de medicamento e falta de insumos, que são os materiais que a gente precisa utilizar no atendimento, né, seringa, inclusive luva, né, material de procedimento. A gente solicitou, né, no final do ano ali, um recurso de emenda suplementar para adquirir, né, para materiais de insumo, que a gente espera conseguir, uma vez que abre, né, o nosso ano fiscal, a gente consiga também efetuar um pedido de compras, né, para superar aí os déficits que a gente encontra, não só de medicamentos, mas também de insumos na saúde. Perfeito. Mais alguma informação, secretária, que a senhora considere relevante para a comunidade sobre a questão da saúde? Eu queria agradecer a oportunidade de a gente poder informar, né? Até a produção aqui tinha perguntado antes se tinha algum problema no contato com o SAMU. Ah, sim, que tem tido relatos de inconsistência no número 192. Como é que está essa questão? Há um problema crônico já, pelo menos desde o ano passado, né, da operadora que presta serviço para o Estado, não só para o 92, mas para os tridígitos, né, o 190, o 191 e o 192. E é uma sobrecarga do sistema e aí o Estado está tentando, né, com outras operadoras também, resolver esse problema. O que a gente orienta, né? O SAMU, a regulação do município de Rio Grande é por Porto Alegre, né, a central de regulação. Então, o telefone para chamar diretamente pela central de regulação é o DDD 51 3320 0100. Inclusive, está na tela ali o telefone. E aí, lembrando, como é uma ligação, né, para outro município, tem que botar o 0, o número da operadora e depois o código. Porque tem muito relato de pessoas que até desacostumaram a fazer ligação interurbana, né?
Então, esse é um número fixo da central. Tem um aplicativo também, Chame o SAMU, que a gente pode baixar no celular e fazer o chamado pelo aplicativo. E tem um outro número que é o Serviço Móvel de Urgência do município, que não é o mesmo atendimento que o SAMU faz, mas são as ambulâncias do município, né? Que faz o transporte para um serviço de urgência, que é o 0800 645 1192. Então, essas são as 3 formas hoje de chamar, né, um serviço de urgência. O SAMU, o mais rápido seria o aplicativo no celular mesmo. O número 192, ele está inoperante ou ele está instável? Ele está instável. Uma hora funciona, outra hora não? Exato. Perfeito. Secretária Municipal de Saúde, Juliana Costa, obrigado pela presença. Obrigada. A tarde de quarta-feira será de sol entre nuvens em todas as cidades. A temperatura máxima será registrada em Dom Pedrito com 32 graus. Já a mínima será registrada em Venâncio Aires com 17 graus. Um acidente de trânsito chamou a atenção no fim da tarde de ontem na Avenida Portugal, em Rio Grande. Conforme os agentes de trânsito, um veículo que estava estacionado colidiu em um outro veículo no momento em que saía da vaga. Com o impacto da batida, o veículo atingido acabou tombando. O motorista que provocou o acidente fugiu do local. Apesar da imagem impactante, não houve feridos. Acabou o Informe Região de hoje. Para você continuar com a gente, siga nossas redes sociais no Instagram e no Facebook. É TV O Farol do Sul. Se inscreva também em nosso canal no YouTube. Lá você pode ver e rever toda a nossa programação. Obrigado pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, 1 da tarde.